ya, ahí viene el rato. Para participar en dos conferencias relativas al área de pavimento. Antes de presentar la conferencia propiamente dicha, quiero realizar algunos anuncios relativos a las actividades del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. En la semana del 4 al 8 de mayo vamos a realizar el curso sobre albañilería confinada a cargo del ingeniero Ángel San Bartolomé. Esto se va a realizar en este mismo local, en el local del Colegio de Ingenieros. Tenemos una capacidad máxima de 100 personas para este curso. Quisiéramos que las inscripciones no se realicen el último día, sino poder ir realizándola con la debida anticipación para evitar problemas que a veces ha sucedido en los otros cursos. En lugar de comenzar el primer día en forma exacta, nos demoramos un poquito porque recién el último día se hacen muchas inscripciones. En este curso de albañilería confinada es 15 horas, 3 horas diarias, durante 5 días, de lunes a viernes. Y con este curso se entrega un libro preparado por el capítulo de Ingeniería Civil, cuyo autor es el ingeniero Ángel San Bartolomé, quien va a ser expositor. Él es un ingeniero dedicado al ramo del diseño estructural, es profesor principal del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica, tiene estudios de posgrado en Japón y él ha escrito este libro denominado justamente Albañilería Confinada, que constituye el tomo 4 de la colección del ingeniero civil. Quiero anunciar también que en el mes de mayo, del 17 al 22, se realiza en España un evento organizado por el Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, el equivalente en nuestro caso a la Ingeniería Civil. Este congreso se denomina Primer Encuentro de las Ingenierías Civiles Iberoamericanas. Van a ir delegados de todos los países latinos, de Brasil, Portugal y España. Nuestro capítulo ha presentado 4 trabajos a este congreso y están los interesados en poder asistir y formar parte de la delegación peruana, pueden recibir mayores informes en nuestro capítulo en el segundo piso. Quiero además anunciar que en el mes de septiembre se va a realizar el 9º Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Este es un evento que no es organizado por nuestro capítulo de Lima, sino es organizado por el Consejo Departamental de ICA. Todos ustedes saben que desde hace 5 años el Colegio de Ingenieros está dividido en un Consejo Nacional y 27 consejos departamentales. En el último Congreso de Ingeniería Civil realizado en la ciudad de Piura, en noviembre del año pasado, del anteaño, se escogió a ICA como sede para este 9º Congreso de Ingeniería Civil. Por consiguiente, el Consejo Departamental del ICA es el responsable de la organización, pero nosotros, como capítulo de Ingeniería Civil de Lima, apoyamos en todo lo que esté a nuestro alcance para el éxito de este evento. Las inscripciones a este congreso, así como la recepción de los trabajos, las ponencias, se pueden hacer en el capítulo de Lima y nosotros ya coordinamos con la gente de ICA. Esas son las 3 invitaciones que quería formular. El día de hoy tenemos 2 conferencias sobre temas relativos a pavimentación. La primera de ellas es denominada el uso de escoria en pavimentos y la segunda es
sido posible gracias al auspicio de la compañía OESA. El ingeniero José Hayes S.A. tuvo la gentileza de comunicarnos que los dos ingenieros que aquí me acompañan, que vienen de Brasil, iban a visitar al Perú, y que si es que nosotros como Colegio de Ingenieros podíamos tener la oportunidad de que ellos realicen una conferencia. Siguiendo con nuestro espíritu de divulgar todo lo que sea aspectos técnicos, el capítulo de Ingeniería Civil acoge y les da la bienvenida a ustedes, señores ingenieros. Sé que uno de ellos es peruano y el otro sí es brasilero. Quiero hacer una breve presentación. Vamos a tener dos conferencias, aproximadamente 1 hora cada una. Haremos un intermedio. Gracias a la compañía Inca Kola vamos a poder tomar una gaseosa en el intermedio y luego continuaremos con la otra conferencia. El ingeniero Eudier Antonio da Silva es ingeniero civil, ingeniero de seguridad y es también abogado. Tiene experiencia en el área de pavimentación y una serie de trabajos publicados y presentados en diversos congresos. Tiene estudios de posgrado en Inglaterra, en Francia. Ha realizado trabajos como ingeniero constructor en Irak. Ha sido director de investigaciones en carreteras del Estado de Espíritu Santo en Brasil. Es profesor de la Escuela Técnica en el área de construcción de carreteras en Vitória, Espíritu Santo, Brasil. Es presidente de la Asociación Brasilera de Pavimentación y es socio gerente de la compañía Compari. Al respecto, debo aclarar que los dos ingenieros son representantes de una compañía consultora en Brasil que se llama justamente Consultoría Pavimentação Limitada, cuyas siglas son Compari. La segunda conferencia estará a cargo del ingeniero Jorge Luis Yamunaqué Miranda, es ingeniero civil, peruano, profesional, dedicado desde hace 5 años en el área de investigación de pavimentos en Brasil. Ha publicado un trabajo sobre mezclas bituminosas en frío con emulsiones catiónicas. Es consultor técnico en uso de escorias en pavimentación, en uso de pavimentación asfáltica. Es responsable técnico de la empresa Ribeiro Ingeniería Limitada en Espíritu Santo, Brasil, y es gerente de obras de la compañía Compari. La primera conferencia, entonces, uso de escoria en pavimentación, estará a cargo del ingeniero Eudier Antonio da Silva. Dejo con ustedes a él para esta primera disertación. Queria dizer, dar satisfação em estar neste país, fruto de um trabalho de uns colegas em que conheci no Congresso Ibero-Latino de Asfalto, em Chile, Dr. Rios, Dr. Montalvo, e também pelo carinho que aqui nos tem dado. O meu país, pelo que pude observar, a situação da carretera é muito parecido com o Peru. País de poucos recursos, onde os problemas rodoviários, os problemas das carreteras são muito grandes. E achamos a necessidade de uma investigação de materiais de baixo custo para que se tenha umas capas alternativas de pavimentação. Este primeiro tema, escória de aciaria, partiu exatamente na necessidade de tendo um material
de boa qualidade, de baixo custo e da necessidade de se usar esses materiais em função da produção das siderúrgicas. Esses materiais produzidos pelas plantas siderúrgicas em grande quantidade passam a tomar locais, tomar pátio das áreas das plantas siderúrgicas que, no caso de 1000 países, as plantas siderúrgicas estão doando esses materiais. E a empresa a qual pertenço, passamos a estudar esses materiais em substituição aos agregados pétreos, as pedras. E isso tem nos trazido bons resultados, porque são materiais de baixo Los Angeles, enquanto que normalmente as pedras têm Los Angeles da ordem de 50% a 60%, esta escolha tem um Los Angeles da ordem de 19%. Em termos de adesividade, muito boa adesividade, tanto para as emulsões quanto para os cimentos asfálticos de petróleo. Em termos de caracterização, um do CBR no próton modificado da ordem de 140, 150. Poder hidráulico muito bom, o qual não podemos deixar de utilizar. O único problema do uso desses rejeitos siderúrgicos é o que tange a sua expansão. Um material muito expansivo, da ordem de 10%, o qual, não se tendo uma investigação, um controle tecnológico muito certo, trará problema de qualidade. Em termos de expansão, que é o método que não se tinha, nós adaptamos este método da expansão usando o método do transporte da Pensilvânia e adaptamos este método do transporte da Pensilvânia ao método CBR, que é simplesmente essa escolha, que é um subproduto do aço. Disculpe, voy a leer en castellano. La escoria de salida es aquel material que se consigue en el proceso de aceración, el proceso de fabricación del acero, o afino, o sea, cuando se afina fierro fundido para convertirlo a acero. Se controla un porcentaje de carbón y se elimina el exceso de impurezas que puede afectar la calidad del acero. Con esta finalidad se selecciona la combinación de fundentes que luego intervendrán en la formación de las paredes de serie. O sea que es un material de desecho, en portugués es rejeito, ¿no? Un desecho, una cantidad de impurezas que tiene el pulido en el proceso de la fabricación del acero. Quanto o ensaio de expansão, como eu disse, um método da Pensilvânia adaptado ao método do CBR, que é numa curva de compactação em que os 3 cilindros compactados, um antes da umidade ótima, um na umidade ótima e um semi-saturado. Esses 3 cilindros, seguindo o mesmo processo do CBR, vai para o tanque, onde permanece 14 dias. O CBR são 4 dias. No caso da escolha,
imerso em água em uma estufa a 75 graus. Este corpo de prova, imerso em um balde d'água, em um recipiente dentro da estufa, durante 7 dias, e todos os dias, na mesma hora, se faz uma leitura. Esta leitura, ela é mais ou menos uma reta a 45 graus do eixo das abscissas. E após 7 dias, a água é retirada, é colocada uma nova quantidade de água e fica mais 7 dias dentro da estufa e seguindo as mesmas condições de leitura. No final de 14 dias, se tem uma reta que tempo e situação não pode ser superior a 3% no caso de uso de carpeta asfáltica. No caso de ser usado com materiais estabilizados para subbase e para base, nós vamos ver nos ensaios que esta expansão nós conseguimos combater adicionando argila, materiais do próprio sobressante, materiais existentes. Aí você pode perguntar, e se o CBL do sobressante é baixo, CBL de 2, não há problema, porque em função de eu ter um CBL da ordem de 140, 150, eu adicionando 50% de material do sobressante, este CBL vai ficar em torno de 80, 90, atendendo perfeitamente às normas rodoviárias. Este gráfico é o gráfico de expansão. Nós temos, em tempo, são 14 dias, e temos a expansão. Então, após os 14 dias, para que eu tenha uma escória apta a ser usada especificamente em carpeta, ela não pode ultrapassar os 3% de expansão. Na outra transparência, nós vamos mostrar a qualidade, onde aqui nós temos materiais, argila tipo A76, material com índice de plasticidade. Índice de plasticidade 15, 17 e 1 no CBL de 9 e 14. E esses materiais estabilizados granulometricamente, metade, 50% dessa argila tipo A76 e 50% desta escória, e eu passei o meu CBR para 56, 67 e 60. Esses CBR são materiais de jazida, são materiais de canteira, materiais apanhados na planta das usinas siderúrgicas.
ficam metade do valor, metade da La Plata dos pavimentos convencionais. Entendemos que, devido à situação, repito, que passa os países em desenvolvimento e a falta de plata para a restauração, é necessário uma investigação de capas alternativas. Isto que entendo que é a função do engenheiro. Muitas das vezes, por termos encarregados laboratoristas bons, o engenheiro deixa na pista uma definição por conta do laboratorista, passando a não haver uma investigação mais técnica, motivo qual estudamos durante muito tempo. De forma que, pelo Instituto de Califórnia, de forma que pelo CDL que vocês estão presenciando, é um material altamente aproveitável, desde que se tenha, não se pode abrir mão do controle tecnológico. Isto é fundamental para que se tenha uma formação del binômio técnica versus economia. No caso da escolha, eu diria técnica, economia e meio ambiente. Uma coisa que hoje os ecologistas estão brigando muito pela ecologia. E as escórias depositadas em suas plantas, quando venta demais, o filler, a parte fina, a parte que passa na peneira 40 e que rede na 200, este material fino é cariado para as praias, para as residências, trazendo críticas ao governo. Então, o uso deste material, como disse, atende o lado econômico, o lado técnico e o lado ecológico. Colega, alguna cosa que ustedes entiendan, una parte que quede un poco clara, yo voy a tratar de repetir en castellano. Si fueran tan amables, podrían hacer presentes, no sé, levantando la mano, haciendo alguna señal, porque debemos entender que el colega por primera vez viene acá al Perú y la fluidez sobre todo el castellano. Él habla un castellano que yo creo que está dando para entender hasta el momento. Pero si hubiera algún problema, por favor, póngalo de manifiesto. ¿De acuerdo? Muy bem. Vimos a parte de capas inferiores, capa de subbase e capa de base. Para a parte de carpeta asfáltica, após o estudo granulométrico e uma definição dos diâmetros das partículas por método de tentativa, eu irá montar um traço que irá me atender, um traço que dará melhores resultados e que fica mais econômico. Uma granulometria geral da amostra coletada na planta siderúrgica. Na outra transparência, nós, em função da granulometria estudada, nós definimos as 60 de escória, 20% de escória fina e 20% de areia. Este é um traço. Por que usar areia? Nesta carpeta, como se trata de uma execução de 3 centímetros, como também situação econômica, a areia me dá uma economia de 1,5% a 2% de ligante bituminoso. Então, é a finalidade de se ter uma massa mais fechada, uma massa mais densa, para que eu possa trabalhar
massa fina, nós da Compar, nós consultores, adotamos um ligante betuminoso de cura lenta, no caso, uma emulsão LL1C. Por quê? Esta emulsão, ela permite maior quantidade de agregados finos, permite uma estocagem de 8 a 10 dias. Entendemos que o uso de mesclas a frio, muitas delas vezes para atender pequenas empresas e que a planta uma produção pequena, e ao usar esta emulsão de cura lenta, eu posso produzir uma massa que me aguente 8, 10 dias estocada para que seja aplicada nas carreteiras de acordo com a necessidade. Disculpe, colegas, voy a repetir la última parte. El ingeniero quiso decirle que cuando se tiene una masa, una mixtura, una mezcla una mezcla bituminosa frío con 60% de escoria número 1, con que le llamamos aquí pedrisco, polvo de escoria, material fino y arena natural de 20%. Es una mixtura que nosotros le llamamos densa, tiene mayor área superficie, mayor superficie específica que envolver, entonces precisa de mayor tiempo para envolver. De ahí que la emulsión que se use sea una emulsión de tipo ruptura lenta, rompa lentamente para que tenga tiempo de envolver a todos los agregados. Em função desta mistura que me deu esses gráficos, eu tenho o resultado de caracterização da mescla produzida, da minha massa a frio. Uma densidade bastante alta, porque peso específico da escória é bastante alto. Uma estabilidade de 8,46. No caso de vocês, que trabalham com uma unidade diferente, daria 1.500, 1.600. Em termos de fluência, talvez vocês tomem um susto, porque fluência 15. Normalmente a fluência de pré-misturado a frio, em caso principalmente da escória, é uma fluência alta, apesar de que na massa caliente é de 8 a 18. No caso de vazio, que é a parte que mais os técnicos que não militam com este material, a pergunta: 15 de vazios não é muito grande, porque na massa caliente o índice de vazio é de 3 a 5, mas no caso da emulsão, nós sabemos que ela tem 40% de água e 60% de ligante. Então, normalmente, o índice de vazio adotado nas massas, nas mesclas a frio, é de 15 a 30. Poderia dizer que, em termos práticos, o índice de vazio ótimo seria de 10 a 18. O índice de vazio é excelente, com excelentes resultados práticos. Gostaria de salientar que uma massa a frio, denominada em Brasil pré-misturado a frio, ao se aplicar em uma carreteira com esse índice de vazio e um módulo da ordem de 28.000. 6 meses após, com a liberação do tráfego, este módulo de 28.000, ele foi para 35. E o índice de vazio de 15 caiu para 10. Propriedade esta que a massa
quería hacer una pregunta. En el caso anterior, en la mezcla de la escoria con la arena, ¿qué equivalente de arena tiene esa mezcla? No, ¿cuál es su equivalente de arena de esa mezcla de escoria con arena? De arena, de esa arena. No. El porcentaje de mezcla no, sino el equivalente de arena de esa mezcla. 55. 55%. Da parte fina. Ok. Como na mescla anterior, nós tivemos uma massa fina com uma emulsão de puralhada. Agora, uma mescla também a frio, um material mais aberto para se usar em camadas de ligação. Nesse caso, nós tiramos a areia e usamos exatamente escória. Camada de ligação, camada de transição, capa de transição. Esta camada é uma camada de maior espessura, camada de 5, 6, camada que venha a substituir camada de base, uma camada de reforço. Muitas vezes, uma carpeta asfáltica de uma carreteira que já se encontra totalmente em fadiga, em que seria necessário fazer uma base, escarificar o existente. Em função do tráfego, é impossível. Então, em função de Viga Bergman, da deflexão dada pela carreteira, se recupera usando mesclas asfálticas a frio com um material de granulometria mais aberta. Neste caso, porque menos fino, eu posso usar uma emulsão de pura média e também usar uma quantidade menor de emulsão. Esta, na mescla anterior, se tinha o teor de betume de 6, 7, 8. Hoje, nós temos 4, 5, 6. E esses teores é muito adequado para recuperação de pavimentos, tapa-buracos, camadas de ligação, muitas das vezes, entre a base e a camada final, a camada de rolamento do pavimento. El ingeniero presentó el segundo tipo de mistura, refiriéndose a una mistura con una granulometría más abierta que la primera. Una granulometría más abierta, por lo tanto, más flexible. Ellos en otro sitio le llaman una camada de ligazón, una camada de transición, porque muchas veces tenemos revestimientos bituminosos fatigados, altamente fatigados, ¿no? Bastante trincados, bastante figurados. Entonces, si colocamos una camada definitiva en media de 3, 4 hasta 5 centímetros, ¿no? Aparecen además vinclas por reflexión. Entonces, para evitar eso, en otro sitio se coloca una camada de transición, camada de ligazón, que usa una granulometría un poco más abierta, o sea, y usa por consecuencia menos emulsión. Así. Y necesita también de poco tiempo, no tiene menos fino, necesita de poco tiempo para envolver. Entonces la emulsión, el tipo de emulsión también modifica, ya no es RM, ¿no? Estructura lenta, sino estructura media. Yo creo que claro. E em termos de caracterização, os resultados também muito bom. Apenas uma diminuição da densidade por termos
em termos de comportamento em pista. Eu queria chamar a atenção para esta seção tipo dos usos da escolha. Entendo que para nós, engenheiros rodoviários, o grande problema, nós engenheiros de pavimento, o grande problema é quando temos um sobressante de baixo CBR, um CBR turfoso, em especial em sobressante onde o LA é extremamente superficial. O nível de água muito superficial. Porque ao aterrar com materiais plástico, argila, e eu tenho excesso de umidade, temos borrachudos, raramente vamos ter um pavimento estabilizado. E no uso de escolha, tem um aproveitamento excelente para que não se tenha substituição de profundas camadas. Esta seção tipo, nós chamamos, em meu estado, mangue, locais onde o sobressante é podre, matéria orgânica, com profundidade de 5 ou 6 metros. E para que se passasse ali uma carreteira, seria inviável uma retirada desses materiais. Então, o uso desta escolha de 2 a 8 polegadas, espalhada, compactada, em contato com a umidade existente no próprio sobressante, ela irá petrificar devido ao poder hidráulico, a hidraulicidade existente na própria escolha. Isto me dá tipo um radier, que radia uma camada, um tubo poroso, onde este material, em contato com a água, há uma petrificação e que a água sobe, desce e mantém o bloco intacto. E no fechamento com escolha mais fina, 2 a 8, 3 oitavos a 2 e depois dela 3 oitavos. Após uma compactação, pode utilizar água à vontade, por se tratar de material não plástico. Não há saturação. Após esta compactação, dá-se um banho, um rego de emulsão, chamado por nós de fog. 50% de emulsão, 50% de água. Joga-se uma areia, dá-se uma rolada e libera tráfego, tendo uma carreteira funcionando 3, 4 anos, e quando é pavimento, quando a carreteira já acomodar por completo, se dá uma camada de massa caliente ou a massa a frio definitivo. Voy a hacer un resumen de lo que habló el ingeniero sobre el primer tipo de situación problemática que encuentra el ingeniero de pavimento. Cuando quiere asfaltar una calle determinada, de una urbanización, un barrio, etcétera, etcétera, encontramos lo que se llama en el Brasil un mangue, ¿no? Mangue es un estrato de suelo desechable, ¿no? Materia orgánica. Entonces, se siente la necesidad de tirar ese material, retirar ese material para colocar un material de mejores condiciones, de mejor calidad. Sin embargo, como la escoria tiene cualidades muy importantes como alto poder hidráulico, el exceso de humedad que va a aportar ese material de las curvas anchas no va a perjudicar de ninguna manera a la camada de escoria. No perjudica de ninguna manera porque ella tiene una
para ir fechando, ¿no? Fechando, dice que para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando la estructura del pavimento, ¿no? De 3 octavos a 2 y finalmente de 0 a 3 octavos, ¿no? Ahora, esa última camada, ese último tratamiento, arena en emulsión, eso es, puede ser otro tipo también, ¿no? Solo que es uno de los casos, se podría dar un tratamiento arena en emulsión como un tratamiento primario, ¿no? Para, como el problema económico es álgido en todos los países latinoamericanos, no se tiene dinero para soltar de vez, entonces vamos a dar un tratamiento para posteriormente, cuando se tenga condiciones económicas o financieras, se consiga colocar un revestimiento definitivo. Muy bien. A segunda sessão de pavimento, a qual eu acho muito bem, principalmente em pavimentação de baixo tráfego, onde o sobressante é aproveitado simplesmente uma escarificação do sobressante, uma escória adicionada, uma mistura em loco usando motoniveladora, uma mistura in situ, uma compactação e, em termos de capa, fica à vontade do contratante em usar um tratamento, um asfalto caliente, um asfalto frio ou até mesmo uma areia e emulsão. É muito usado em conjuntos residenciais, conjuntos habitacionais, onde o tráfego carros de mudança, carros de gás, não há um fluxo de tráfego muito grande. Isso nós temos em execução há 4 ou 5 anos, conforme vamos ver em slide, e com um funcionamento excelente em função, repito, dos poderes aglutinantes, da caracterização muito boa da escória de aciaria. Outro tipo, já usando escória embaixo e uma granulometria diferente. Eu coloquei várias seções, tipos, porque muitas das vezes as plantas siderúrgicas têm separado escórias em função de granulometria. Em meu estado, a planta siderúrgica tem de 0 a 3 oitavos, 3 oitavos a meia, meia a 1, 1 a 2 e 2 a 8. Então, se vocês trombarem com uma situação, uma planta siderúrgica com materiais com esta granulometria, pode usar, que provavelmente terá sucesso na capa de pavimento dos textos. Finalmente, nós temos os resultados finais do uso de escória de aciaria e emulsões catiônicas de cura lenta e de cura rápida. Como vocês podem perceber que, em termos de fluência, nós tivemos não muita coisa a dever às massas calientes, teor de ligante talvez 0,5% a mais do que as massas calientes. Gostaria de frisar que esse 7% de ligante é 7% residual. 7% residual, porque sabemos que a emulsão tem 40% de água. Em termos de estabilidade, atende perfeitamente as normas rodoviárias, densidade aparente, índice de vazio. E eu deixei, por último, para falar sobre esta situação. Água. Por que o uso de água? Porque
em contacto direto com a emulsão, vai se ter um rompimento precoce, não dando tempo para que eu estoque a minha massa, produzida a minha massa a frio, 8, 10 dias. E com esta quantidade de água em que, não só no caso da escolha, mas no caso de uma massa a frio, um PMF, mesmo com pedra, é necessário esse teor de umidade, não vai trazer nenhuma consequência em termos de estabilidade de sua massa. Não pode deixar que o agregado entre em contato diretamente com a emulsão, seja lá emulsão de cura lenta ou uma emulsão de cura rápida. Tem que se ter um cuidado de não se ter também excesso de água, porque senão a minha massa vai ficar 15, 20 dias estocada para que eu uso. Então, 2% de água nesta mistura, eu tenho tranquilamente um depósito de massa para se usar 8 ou 10 dias após a produção, e com certeza eu vou ter uma massa aplicada onde a compactação vai se dar bem próximo do rompimento, que é uma das coisas principais para que se tenha uma massa, uma carpeta a frio, esse controle de qualidade, e que na compactação eu tenho uma massa que apreste a se romper. El ingeniero habló sobre la importancia de la incorporación de agua a los agregados siderúrgicos, hablando de la escoria, antes de entrar en contacto con la emulsión. ¿Para qué? Para facilitar el rompimiento de la emulsión en contacto con el agregado. ¿Qué significa rompimiento? Un poco de didáctica, ¿no? El rompimiento significa que se separe la fase asfáltica de la fase acuosa, ¿no? Porque emulsión es agua, es emulsión en agua, ¿no? O mejor dicho, agua más emulsión. Pero cuando entran en contacto con los agregados, se separa la fase asfáltica de la fase acuosa. ¿Qué sucede si nosotros traemos el agregado siderúrgico, la escoria, a una temperatura de 30 grados, recién producida de las plantas siderúrgicas? Está caliente, está a 30 grados, está a 30, 35 grados. ¿Qué sucede si entra en contacto directo con la emulsión? Va a suceder lo siguiente, de que el agua que contiene la emulsión se va a evaporar. O sea, en otras palabras, se va a separar de la fase asfáltica y se va a dar un rompimiento, que digo el ingeniero, precoz, un rompimiento prematuro. Para evitar eso hay que lavar antes el agregado para ayudar al rompimiento. Y otra cosa, nosotros con ese 2%, 1.5%, podemos almacenar el material. Muchas veces por espacio, por experiencia propia, lo hicimos, hemos almacenado material hasta por 15, 20 días, y al día siguiente, ¿no? Desde el día 16 hemos aplicado en la pista, y yo no precisaba ni siquiera de esperar una aireación normal, ¿no? Que se le da a la masa ya distribuida en la obra, ¿no? En la pista, para pasar el rodillo. No, inmediatamente, de que fue distribuida, fue espaleada, en portugués dice espaleada, ¿no? O sea, fue distribuida la masa, fue esparcida la masa. Inmediatamente soltamos el rodillo neumático y finalmente el rodillo táctico. Una pregunta, ingeniero. Sí. Creo que no es solamente con las escorias calientes que se debe usar agua, sino con cualquier árido, porque ese es precisamente el elemento que le sirve para... No se fue, para hacer la mezcla. usted fue bastante cierto en su intervención. Realmente es así. Yo tal vez no generalice. Porque não só no caso escolha, como disse, sim no caso também das rochas, da pedra, para que tenha
velocidade do meu material que está entrando na mistura, no caso o material de meu sobressante. Como estava dizendo, aqui vamos dividir esta exposição em duas. Uma exposição de baixo custo e uma exposição para tráfego mais pesado. Nesse caso, é um bairro para pouco tráfego, onde simplesmente uma regularização da camada do sobressante, distribuído a escória de 0 a meia polegada, compactada. Depois da sua compactação, um riego, um banho de emulsão, 50% de água, 50% de emulsão. Nesse caso, não se usa emulsão de cura lenta, em função da liberação ao tráfego. O mais indicado é a emulsão de cura rápida, porque a emulsão de cura média, eu tenho apenas 60% de asfalto, de pigmentação, enquanto que a emulsão de ruptura rápida, eu tenho 64%, e após distribuir sobre a escória compactada, joga-se esta areia na faixa de 2 a 3 litros por metro quadrado, simplesmente com uma vassoura, um rodito, passa o rolo e por a emulsão. Se é de cura rápida, está liberado o tráfego. Uma situação após a areia já ter saído, um pavimento com escória pura, compactada, uma espessura de 10 centímetros, compactada, com o riego de emulsão, a areia, e ao longo do tempo a areia vai embora, fica esta textura. Vocês percebem que trata-se de uma rampa, não sei como diz acá, rampa de 6, 8%, onde passa ônibus, é um bairro servido por linha de ônibus, e esse pavimento tem 6 anos e não tem mostrado grandes problemas na sua estrutura. Aqui, outra vista, se chegar a pintar as faixas, vão falar que é uma massa caliente, ou uma massa, vão falar que uma massa caliente ou uma massa a frio, dentro dos padrões de engenharia. Outra vista, sem maiores comprometimentos, sem maiores comportamentos em termos de fadiga. Acá, esta eu fiz questão de mostrar, porque quando o riego dado sobre a camada, há uma penetração de mais ou menos meio centímetro, formando uma capa selante. É praticamente inacreditável, simplesmente o comportamento desse material, e com a liberação do tráfego, pneus, a escória aceita muito bem compactação com equipamentos de pneu. Há um selamento, rolos pneumáticos, há um selamento muito completo, onde vocês podem perceber que, mesmo com esta situação, obviamente a água veio parar acá, mas por se tratar da escória e a quantidade de cal que contém com a sua produção, ela petrifica, não deixando
camada, uma substituição de grandes alturas de camada, foi usar a escória de aciaria, onde aqui se tem um grande estoque de granitos, onde as caretas que entram são tudo com 70, 80 toneladas e o comportamento não tem nada aqui se comentar. Muito bem, saindo de camadas de pavimento de baixo custo, vamos partir para as camadas de pavimento, para as capas mais convencionais, para as capas de rodovias de maiores tráfegos. Como eu disse a vocês, a escolha de aciaria em função da sua expansão é necessário de se ter uma mistura com um material que absorva a sua expansão. A escória produzida em espaço inferior a 6 vezes, ela tem uma expansão. E essa expansão, ela torna um vulcão na carpeta asfáltica. Um vulcão na carpeta asfáltica apressando a fadiga de pavimento. Então acá nós temos um depósito de escória e um depósito de argila, não das melhores, uma argila até siltosa, com CBR 4, 5, que está entrando simplesmente para absorver a expansão da escória. E eu, quando falo nisso, eu penso no pai da mecânica dos solos, Terzag, que está nos ouvindo, deve estar dizendo: estão falando o contrário do que eu disse. Porque se vocês têm uma escória expansiva e uma argila expansiva, a qual as duas entram numa mistura, consequentemente, eu teria uma expansão ao quadrado, dois materiais expansivos. Mas na prática, isso não acontece. Porque a argila, ela absorve o impacto da escória. Aqui a mistura pronta, jogada na pista, você pode ver, material trabalhado com plasticidade em torno de 15, não há trincamento, não há trincas na base. Outra parte também, na mistura do sobressante, foi aproveitado e a escória naquela mesma granulometria de 0 a 2 polegadas. Esse trecho já está pronto e esse aqui está compactado, esperando mais poucas passadas de rolo pneumático para varrer e para uma imprimação. Na compactação, a escória, ela agulha e quase não aparece, apesar de que, se ficar exposta, por se tratar de carpeta usinadas, não teria problema. Teria problema se fosse um tratamento. Aqui outro tramo onde a escória está entrando com 60% e 40% de materiais do talude. Se não tivesse este aproveitamento desse material, desse corte, eu teria que fazer, como eu boto fora, teria que fazer transportes longos. Então, com este aproveitamento, eu combati a expansão da escória e evitei gastos com o transporte deste material soprando do sobressante. Esse mesmo, dando sequência, essa ficou um pouco escura. Vocês podem ver que o mesmo talude, um material muito fino, uma argila muito expansiva, chegando a 5, 6% de expansão, uma plasticidade de 20,
ser expansiva. Em função de eu ter uma escolha com CBR alto. Eu tive um CBR da ordem de 80, 90, onde esta carreteira é Bauene da ordem de terra sexta, carros pesados, e que foi executada tem 8 anos, foi dois governos passaram, e o seu comportamento está fantástico. Aqui uma pista pronta e massa a frio, pré-misturada a frio com escolha, e aqui uma pista imprimada. Aqui é o fiscal. Vê outra. Esta é aquela mesma pista sacada na foto hoje, 8 anos após. Vocês perceberam que na foto mostra essa torre? Tá, então, dá pra você voltar um pouquinho? Tá? E percebe-se que o comportamento não tem fadiga, o pavimento teve um comportamento excepcional. Outro tramo em que se utilizou a mesma situação, a escória e a argila existente do sobressalente. Um do trecho que dá acesso às praias do norte do estado, em que você aqui percebe o comportamento, a situação da escória após uma homogeneização dentro da umidade ótima, a compactação com o rolo, o bico, pé de cabra, pé de carneiro, não sei como vocês dizem, nós chamamos pé de carneiro, para chegar ao grau máximo de densidade após a sua compactação. No mesmo tramo, como você pode perceber, está cá executado também com massa a frio, usado escória de aciaria e emulsão, nesse caso, uma emulsão de cura lenta, referente àquele primeiro traço que eu mostrei para vocês. Aqui é um problema em função da expansão. Isso, inclusive, eu peço que não corrige, para que, periodicamente, se vai estudar, se vê o comportamento de um problema que aconteceu exatamente em um tramo onde a escória recebida da planta chegou com temperatura. Esta escória estava recém-produzida. E aonde trincou, onde teve esse problema, foi exatamente num trecho de 100 metros experimentais de escória recém-produzida. E aonde aconteceu este problema? Nós cortamos o revestimento betuminoso, cortamos a base e encontramos exatamente no ponto que apresentou estes vulcões, devido a uma má homogeneização da base, um acúmulo de 5 ou 6 escórias de diâmetros maiores. Mas, por que está, vocês deveriam perguntar, se é 5 ou 6 anos, por que esta situação não se avolumou? Porque, ao ter a expansão, o vulcões deixou aberto. Com a chuva, a água entrou acá e, como eu disse, o calo existente na produção da escória. Houve uma petrificação, de formas que não teve comprometimento
hidrata en contacto con el agua, petrifica el material, petrifica la camada. Y el defecto es localizado, no es un defecto que, como en el caso de los agregados PET, hay un hueco en la pista y es futuro desprendimiento del revestimiento asfáltico, hasta inclusive de la base de la subasta. Es decir, en el caso de la escoria no sucede eso. En el caso de la escoria sucede un defecto localizado. Muito bem. Os slides daqui para frente, gostaria de dizer que mostro com muita humildade, porque sou filho de pai, fui pobre, estudei com muita dificuldade, então os slides para frente não se trata de mostrar, talvez, algo inexistente, e sim uma batalha muito grande. Quando eu desenvolvi esse trabalho de escolha com um aproveitamento antes dos 6 meses de cura, usar escolha com expansão, eu fui convidado por um empresário que explora a escolha em todo o mundo para fazer uma palestra na Europa, uma conferência. E fui ao Transport and Road Research Laboratory, que é um dos maiores centros de pesquisas da Inglaterra, e durante a minha conferência, dizendo que estava a usar escolha expansiva. As normas britânicas são muito rigorosas e lá não se permite que se use a escolha a não ser um ano após a produção. Não se usa. Só após um ano e com constantes mexidas de umidade. E durante a minha conferência, eu ouvi várias vezes, crazy, eu não estou percebendo que estavam me chamando de doido. Louco, né? E após o término, o Dr. Sidney Tanner, que na época era ministro do transporte, aqui no Peru seria ministro do transporte da Grã-Bretanha, pediu que eu ficasse mais 3 meses para fazermos um teste, uma pista experimental nesse laboratório. E trata-se dessa pista, que eu fiquei muito contente quando recebi a capa da revista, em que ele falava que achou tão válido que em 2 anos eles mudam a capa da revista, fotografando o laboratório de cima, e que o pavimento que eu tinha participado. Então foi feito esta mescla com escolha, com expansão de 8%, estabilizada granulometricamente com argila, e que se coloca tipo robôs andando 6 meses, 24 horas direto, e se instalam equipamentos para ver o comportamento. E me disse que realmente o comportamento estava muito bom e que, em termos de uso como base, iriam passar a usar. Isso aqui tudo são pistas experimentais, asfalto de cor, realmente fantástico. Eu falo asfalto incolor, né? Tudo pistas experimentais. Um centro de pesquisa que a pessoa que passa por lá, nós, engenheiros de pavimento, que passa um período ali, após morrer, se sente realizado em ter ficado algum tempo em um centro de pesquisa dessa qualidade. Como eu disse, o problema de pedra na Europa é muito grande. E o uso de escória é muito grande em função disso. Lá a escória ela é repretada, peneirada, lavada e estocada. Acá é uma central de pilotagem. O Dr. Sidney Tanner, ministro do transporte na época, que a gente acompanhava os trabalhos. Você pode ver que após essa pilotagem, a escória é lavada
escória, em função de se ter uma porosidade muito grande, ela contribui para se ter camadas asfálticas que se dilatam. Nós chamamos em Brasil mastique. São camadas asfálticas sobre placas de ferro, placas de aço. Porque em uma ponte, placas de acero, em uma ponte ou um viaduto, cuja placa de acero eu tenho um coeficiente de dilatação bem diferente do concreto, então é necessário que eu tenha uma carpeta asfáltica que acompanha esta deformação. E a situação da escória, por não se ter uma superfície lisa, ela tem um poder de elasticidade muito grande. E aqui o estudo, uma placa de acero em tipo de teste, que foi executado para estudar os comportamentos. Na próxima, nós vamos ver, esta é a ponte que dá acesso a Gênova, na Itália. Tinham botado asfalto caliente, deu problema, asfalto a frio, deu problema, isto com agregado pétreo, com pedra, com seixo rolado britado. E após uma fresagem, uma retirada da capa existente e uma camada de carpeta asfáltica frio com escolha, os resultados até 2 anos após a sua execução tinha não deixado a desejar em função da porosidade da escória. E outra situação também que eu vejo muito importante na escória é o poder calorífero. Hoje, para produzir 80 toneladas de asfalto a caliente, eu gasto no meu secador 500 litros de óleo diesel, BPF, para passar meus agregados a 120, 140 graus. No caso de uso de escória, eu com 320 litros, eu chego a essa temperatura. Em termos de transporte, uma massa caliente com escória, eu tenho maior tempo de transporte, um armazenamento bem maior do que eu tivesse com pedra. E no caso de Europa, onde existe neve, de gelo, uma carpeta asfáltica, eu tenho uma carreteira bem liberada, é o tráfego bem mais rápido do que eu tivesse com pedra em função da exposição do sol. Uma carreteira com a presença, com o sol incidindo sobre essa carreteira, cujo a capa é com escória, o degelo é mais rápido do que se tivesse com brita, com pedra. Isso, inclusive, é um trabalho publicado na rodovia que liga uma carreteira que liga Calais a Dover, Paris a Dover, Paris a Calais, na França, em que o número de acidentes era muito grande. Após esse recapeamento, usando com escória, teve uma diminuição sensível. Aqui é um trecho na Bélgica,
faz em laboratório, se executa e tem o engenheiro fiscal batalhar, a consultoria ficar colado para que se execute o que se fez em laboratório. Na Europa, Estados Unidos, se tem uns laboratórios ambulantes e após a compactação é sacado uma amostra, vai para o laboratório e é feito estabilidade, fluência, vazio, RDV, VAN. E nos resultados desta amostra sacada cá, não pode ter resultados inferiores a 20% do laboratório. Normalmente, até hoje, os ensaios que eu fiz, sempre achei resultados inferiores aos de laboratório, porque ao sacar esta amostra e o fragmento, minhas partículas, eu tenho uma diminuição de granulometria. Por isso que 20% é admitido. A mesma pista, depois de pronta, estava correndo para entregar, né, uma visita geral para inauguração. Realmente, dá para se perceber que a escória, a emulsão, ela tem o seu lugar certo nas pavimentações de qualquer país do mundo inteiro. Acá, uma estrada inglesa, em meu país, que eu chamo de estrada vicinal, a carretera vicinal. Aqui, segundo meu colega, é carretera de integração. São carreteiras secundárias. Reclamam muito de Brasil que as pistas são estreitas. Mas, como pode perceber, nos países desenvolvidos também, países que têm dinheiro, têm plata, uma bem estreita, sem acostamento. Agora, simplesmente, o motorista não corta nas curvas, procura dirigir. O chofer leva mais a sério como se guia. E para finalizar, aqui nós temos, esta é a Oxford Street, no centro de Londres, uma avenida com 10 quilômetros, ela corta Londres de fora a fora, em que nós tivemos acá um nofresamento, uma reciclagem do material e aplicado do lado de cá. Exatamente também com a escolha para que se tenha um maior poder de frenagem, poder derrapante bem inferior do que se tivesse uma carpeta lisa. Com este slide, eu encerro para vocês a parte de escória e emulsão. Vamos partir para as perguntas e eu peço desculpa por meu pobre palavreado. Muito obrigado. ¿Qué es el fundente? El fundente es carbonato de calcio.
se aplica este carbonato de cal, o si quieren esta escoria, con es parte cal y parte es una mezcla solana, ¿no? Y la reacción en realidad que se presenta es una